Olá, meus amigos. Hoje é dia 3 de fevereiro de 2022. Hoje o pessoal aí do canal da Fraternidade tem um dia especial. É aniversário de 6 anos da nossa casa. E hoje a gente vai conversar sobre ansiedade. Modelo um pouco diferente aqui, a gente vai estar batendo um papo. Estou saindo de Rio do Sul e vou até Vidaramos. E nesse tempo a gente vai aproveitar para conversar um pouco, como se estivesse conversando com um amigo que estivesse aqui dentro do carro. Então, lógico, aqui estou respeitando a lei de trânsito também, né? Não estou manuseando o celular, né? Se precisar mexer qualquer coisa, desligar, eu vou estar estacionando para isso. Por isso já liguei antes de sair da garagem, né? Então, assim, primeiramente, por que falar de ansiedade? A ansiedade a gente vem percebendo cada vez mais, até pelas pessoas que a gente atende no centro espírita, né? O centro espírita ele tem um tipo de atendimento que a gente chama de conversa fraterna. Essa conversa fraterna, ela é marcada, agendada antecipadamente, né? Esse ano a gente tem horário nas segundas-feiras, às 17h30 e às quartas-feiras, né? Quarta-feira tem às 17 horas, às 18, às 19h30 e às 20h30. E é pelo contato do Centro Espírita que você pode estar agendando essa conversa. Então, assim, ansiedade, ela vem sendo hoje um problema, no meu ponto de vista e outros terapeutas, dos maiores que eu acredito até que está assolando a nossa sociedade. Nós tínhamos um tempo atrás a fala que a doença do século era a depressão. E a depressão hoje você já não escuta mais muito falar, muito assim como já se escutava antes, né? Tem, lógico, muitas pessoas depressivas, mas o que acontece? A depressão, igual Augusto Cury disse, é que todos nós iríamos sofrer de depressão, porque de cada 4 pessoas, uma pessoa estaria com depressão, a segunda pessoa ela já teve depressão, e a terceira pessoa iria ter depressão, e a quarta que não teria, seria então apenas 25% da sociedade que acabaria não tendo depressão, iria ser um parente próximo de uma dessas 3 e iria sofrer também, porque todos os familiares acabam sofrendo. Mas a depressão ela foi entendida como uma doença, porque ela já é há bastante tempo tratada, ela era conhecida como melancolia já na época de Freud, e nos dias de hoje então ela tem essa nomenclatura entendida pela medicina, pela ciência, né? E ela tem remédios para isso, e as pessoas quando começam a se perceber, elas já logo procuram ajuda para sair daquele estado depressivo, porque o estado depressivo ele acaba te deixando fora da sociedade, sem convívio, a pessoa às vezes não quer ir trabalhar, fica em casa, depende do vamos se dizer, ela se torna improdutiva. Vou falar esse nome, ela se torna improdutiva. E quando ela se torna improdutiva, a sociedade impõe que ela precisa sair dessa improdutividade, e se entende hoje como uma doença. Diferente da ansiedade. A ansiedade ela é uma doença. No meu conceito hoje ela é uma pandemia, e ela não está sendo identificada dessa forma, porque a pessoa continua produzindo. Ela está ansiosa, mas ela continua, e ela trabalha, ela produz, e às vezes ela produz até mais, às vezes, né? Ou ela parece que produz mais, mas ela trabalha mais. Resultados 100% que se ela não fosse uma pessoa ansiosa, ela teria melhores resultados, ainda mais ao longo do tempo. E a ansiedade, a gente pode dizer assim, que ela é uma doença quieta em um certo ponto, porque ela seria como uma diabetes. Meu pai era diabético e ele cuidava muito, né, com comida, até se ele comprasse alguma coisa lá que dizia que não tem açúcar, ele até experimentava, e daí ele media a glicose para ver se realmente aquilo estava certo, um tipo de adoçante, se não estava prejudicando. E chegou ao caso dele encontrar tipo de adoçante que estava alterando a glicose, e ele entrar em contato com a indústria. Eu disse: pai, é só não comprar mais. Ele disse: não é por mim, é pelos outros, né? Então entrou em contato com a indústria, fez lá o check-in de reclamação,
E eu já tinha um outro amigo, um senhor, já mais de idade, e ele contraiu uma diabetes, e daí a esposa dele reclamava, porque dizia, eu não tô doente, ele não sentia nada, né? E aí ele saía para caminhar e parava, e eu falo isso até de uma forma, lembrando dele com carinho, que os dois que eu tô comentando aqui já desencarnaram, né? E ele adorava picolé, né? Então a mulher não comprava para ele saía para caminhar, ia lá e comia já uns 2, 3 picolé, porque para ele não estava sentindo nada por causa da diabetes, só que ela vai prejudicando, ao ponto de a pessoa perder o rim e fazer uma hemodiálise, perder a visão, né? Ter ferimentos que não saram mais, às vezes por causa de uma ferida aí acaba perdendo um dedo, um pé, uma perna, né? Então a ansiedade eu posso comparar ela com uma doença mais ou menos assim, só que a diabetes, na maior parte, ela já é considerada a doença, a pessoa tem, ela vai ter que tratar, a família vai levar, né? É difícil hoje alguém como esse meu amigo que ainda levava assim nas coxas, vamos se dizer, né? E agora a ansiedade não, ela ficou comum, e ela não é natural, e ficou comum. Então aqui a gente já precisa falar assim, ó, o que é natural, o que é comum é diferente, né? Então comum é algo que acontece bastante, é comum, está sempre acontecendo, mas não é natural. O que eu quero dizer é que ela não é do ser humano ser assim. Isso é um adoecimento da sociedade. Pai João de Arruanda, no livro Sabedoria de Preto Velho, ele fala sobre os sentimentos. Então ele diz que o sentimento do medo, a emoção do medo, né? Qual a principal diferença também entre emoção e sentimento? A gente tem tempo aqui, nós vamos bater papo, né? Quem não gosta de vídeo longo já pode desistir desse. O que é emoção? Emoção é o estado que a nossa mente inconsciente, autômata, ela percebe das situações e acaba refletindo no nosso estado, que a gente diz estado emocional. Liberando muitos tipos de hormônios, enzimas para o nosso corpo, e o nosso corpo reage. Então, essa seria a questão da emoção. O sentimento, isso aqui em um grosso modo, né? Mas seria quando eu percebo a emoção que eu estou sentindo. Então, eu estou falando em sentimento. Eu estou sentindo aquilo. Por que eu estou sentindo medo? Porque o medo está vindo a mim. E daí eu passo a controlar esse medo. Mas quando a gente não controla e o medo adoece, ele se torna ansiedade. Então assim, podemos dizer, dentro do que eu estudo, que eu não encontrei até hoje alguma ansiedade que não tenha um princípio no medo. Só que o que acontece é que às vezes eu vou falar com algumas pessoas, não, mas eu não tenho medo de nada, eu não estou com medo. Ok, mas esse medo ele pode não estar no consciente, e sim no inconsciente. Então aqui agora a gente também precisa explicar o que é consciente e inconsciente. A primeira ideia que veio sobre consciente e inconsciente, a gente vai se reportar a Freud. Então a Freud tem primeira e segunda tópica sobre o cérebro. A primeira tópica, chamada de Freud, quem quiser mais é só botar aí na internet, primeira tópica de Freud. Então ele vai dividir o nosso cérebro em 3 partes: consciente, pré-consciente e inconsciente. O consciente é o que eu estou usando agora com vocês, e o meu inconsciente ao mesmo tempo está dirigindo, né? Então porque tudo que vira hábito ele vai para o inconsciente, e depois nós temos que falar sobre hábito também. Mas então assim, ó, o nosso consciente ele representa um copo d'água, vou se dizer, e o tamanho dele, né, o que temos registrado, fosse um copo d'água. E o inconsciente ele iria representar, comparado a esse um copo d'água, o oceano. Então, para a gente já ver essa grande diferença, vamos imaginar que o nosso cérebro fosse um iceberg. Então aquela pequena pontinha fora da água é o consciente. Aquela parte que ele
tá fora da água e vai para a água, essa parte onde está na água e fora da água, esse é o pré-consciente. É uma pequena faixinha ali. E tudo que está abaixo é inconsciente. E isso faz parte de nós. Isso, nós somos esse inconsciente. O que está lá? Tudo que tem carga emocional. Se eu tiver qualquer carga emocional, ela vai registrar positiva ou negativa. Ela registra o quê? Ela registra as imagens, as emoções daqueles fatos. Muito importante ressaltar aqui que o nosso consciente, ele tem a ideia de presente, passado e futuro. Ele tem a ideia do tempo. Ele tem a ideia do que nós fizemos ontem, o que nós estamos planejando para amanhã e o que estamos vivendo hoje. E ele também sabe o que é real e o que não é real, o que é imaginação. Então, se eu estiver imaginando uma coisa, ele vai saber que aquilo é uma imaginação, o consciente. O inconsciente não sabe disso. O inconsciente não consegue distinguir. E isso a neurociência já provou, tá? Tem pesquisa sobre isso. Pesquisas americanas, por exemplo, de 10 pessoas que fizeram um teste. Então, eles entraram em uma sala lá de pesquisa, todos botaram aqueles aparelhos na cabeça lá, para medir o que o cérebro, cada ponto do cérebro que se destacava a cada pessoa comer uma maçã. Todas as pessoas fizeram a experiência de comer a maçã e foi ali marcado o ponto no cérebro do inconsciente aonde as pessoas tiveram a palatabilidade, a percepção de engolir a maçã, todo esse processo. Então foi lá todo marcado. No dia seguinte voltaram as mesmas 10 pessoas, 5 comeram a maçã e 5 não comeram a maçã, mas elas fecharam os olhos e lembraram realmente cada detalhe do dia anterior. E para surpresa ou não surpresa, apenas para confirmação, foi comprovado que os pontos das pessoas comendo maçã e imaginando a maçã foi o mesmo, não mudou. Então ali foi comprovado o que Freud já dizia: o inconsciente não sabe o que é imaginação. O inconsciente não sabe o que a gente está tendo medo é um medo que está no futuro para o consciente, mas para o inconsciente é agora. E por isso que ele reage, por isso que gera ansiedade. Isso aqui é muito importante a gente entender. Olha só o que eu estou dizendo então. Quer dizer, eu estou dirigindo bem tranquilo, né? Velocidadezinha bem abaixo até da permitida. E realmente eu visualizo chegando bem na cidade a qual eu vou, que é Vida Ramos. E agora, se eu tivesse com medo de acidente, né, para o meu inconsciente, eu começar a trabalhar aquele medo, para o meu inconsciente esse acidente aconteceu, ele está acontecendo, e o meu cérebro começa a reagir referente àquilo. É igual quando você estivesse em casa e de repente você se deparou ali com uma cobra dentro de casa. O nosso cérebro automaticamente ele faz uma usina química no cérebro e uma mudança total de situações, aonde ele vai jogar. Por que a gente dá aquela branqueada no susto? Porque ele tira as veias que jogam o sangue para as partes periféricas, que não são tão importantes. Ele vai jogar para o coração, que vai bombear mais forte, vai acelerar. Ele vai jogar para as pernas, para a gente poder estar pronto para fuga, ou que seja para ataque, que a defesa é ataque ou fuga, do instinto. Ele vai bloquear toda a parte do estômago, a parte do estômago, porque ele vai parar, porque o estômago precisa muita energia, então naquele momento ele para. E no animal ainda acontece, mas às vezes a gente fala: nossa, se o cara ali me caguei de medo. É uma expressão, por quê? Porque dependendo pode acontecer, e no animal acontece. Vamos dizer, um cavalo, se tu botou ele em algum ponto que ele ficou extremamente com medo, a primeira coisa que ele faz, que a gente diz, é bostear, porque ele já libera o estômago para poder fugir. Ele está se preparando, é automático, é instintivo, né? Então, aí de pouco passou aquele susto, a perna dá aquela amolecida, dá aquele frio na barriga. Tudo isso é por quê? É por causa dessa parte que daí estava com toda aquela energia nas pernas. Ele vai voltar para o normal, o estômago vai voltar a trabalhar,
ele para aquele frio, né? Então é toda uma reação química de defesa. E a ansiedade é a gente começar a viver com essa reação química. É lógico que daí ela não está tão intensa como essa das pernas, do estômago, mas chega a pontos de transtornos de ansiedade que a pessoa acontece isso. Ela dá um colapso, sabe? Sem ter um perigo à frente. Só que daí o que nosso cérebro faz? Quando a gente identifica a cobra foi embora, eu estou livre, ele já volta ao normal o mais rápido possível, porque o nosso organismo não aguenta viver daquele jeito. Só que se eu fico projetando o medo no futuro, medo no futuro, medo no futuro, ele nunca vai relaxar. E daí a gente seria como um carro de Fórmula 1, em vez de estar trocando marcha, correndo, a gente está ali naquela hora da arrancada, quando está lá sinal vermelho, contando para abrir o sinal, com a aceleração no máximo para arrancar. Um carro desse de Fórmula 1, ele iria aguentar 2 horas, 3 horas, que é o tempo da corrida, naquela aceleração, parado? É lógico que não, ele vai estourar, vai fundir o motor. Então é o que está acontecendo com os seres humanos. Só que daí quando eu falei que ela está uma pandemia, que ela está comum, é porque hoje quando a gente fala com as pessoas, não, mas todo mundo está ansioso, todo mundo está vivendo assim. Bom, todo mundo está sendo generalizado, mas eu boto quase todo mundo. É quase todo mundo. E daí quando fica comum, a gente acha que é normal. Não, não é normal. Não deveria, não é natural do ser humano. Então esse é o maior perigo, porque a gente está vivendo num processo de doença pandêmica e a gente está achando normal. E quando acha normal, a gente não busca mudar. A gente não busca se tratar. Eu quero falar um pouquinho agora, que antes eu disse que a gente precisava falar sobre hábitos também, né? A diferença sobre hábito, a diferença sobre monotonia e sobre rotina. Também é um pequeno feedback sobre isso, mas eu acho importante a gente falar sobre isso. E até assim, então agora até me passou um pensamento, por que falar isso num canal espírita? Porque o espiritismo, no livro dos espíritos, diz o quê? Qual o principal compromisso do espiritismo com a humanidade? Por que ele veio? Daí diz para ajudar a humanidade a evoluir. Então o compromisso do espiritismo é nós ajudar o espiritismo, nós não, né? Mas o espiritismo ajudar a humanidade a evoluir. O quê? Os textos espíritas, as informações espíritas. E o espiritismo também é ciência. Então o que eu estou utilizando aqui? Referências científicas, né? Terapêuticas, junto com a visão espírita. Estou juntando tudo, né? Porque depois a gente vai entrar um pouquinho mais em alguma outra parte. Daí diz assim, mas como, de que forma a gente pode? Aí a resposta, desconstruindo o materialismo. Então, para quem está achando que isso aqui fugiu de uma palestra, de um bate-papo espírita, ela justamente é isso, a gente vai chegar nisso, porque a gente se abstrair desse medo, então lá no final a gente vai falar sobre isso, desconstruir o materialismo, porque o medo que está assolando as pessoas, ela vem do materialismo. Então, voltando ali sobre hábito. Hábito, né? A nossa mente, ela procura muito nos ajudar. E ela tem como se fosse um aplicativo assim, ó. Tudo aquilo que hoje nós temos no celular, por exemplo, os aplicativos que tu usa mais, ele já fica ali numa página, tudo em primeiro. O que você usa mais, fica tudo em primeiro lugar ali, bem rapidinho assim, para tu ir lá e já pegar ele, né? Então a nossa mente seria isso, esse lugar aonde eles colocam uma pagininha separado na frente para te facilitar, nosso cérebro do hábito. Tudo aquilo que a gente faz constantemente, e a gente faz repetitivamente, a nossa mente transforma em hábito, porque transformando em hábito, ele salvou no inconsciente. E a gente não precisa mais usar o nosso consciente para fazê-lo. Então o melhor exemplo, como eu disse, é o dirigir. E tem muitas outras coisas. Então tudo que nós fazemos repetitivamente, constantemente, ele torna hábito. Isso assim, então começa a perceber quando você sai do banheiro, quando você se enxuga. 99,9% das vezes você vai perceber que você começa e termina sempre do mesmo jeito. O jeito de escovar os dentes, né?
Então ele é hábito, o jeito de pentear o cabelo é hábito, e assim a gente vai tendo esses hábitos. Os hábitos a gente tem, por que o cérebro faz isso? Para economizar pensamento, para economizar massa mental, porque lá na época, hoje a gente já vive com mais segurança, mas no começo do ser humano, o Neandertal, o troglodita, até nós chegar como os sapiens, era muito mais perigoso, né? Viver na selva, a gente não era apenas o maior predador, mas lá nós éramos o predado, né? E assim a gente tinha que estar sempre meio ativo para escapar, prestando atenção, né? Então o nosso consciente tinha que estar sempre em alerta. Então desde aquela época começou a se criar hábitos para uma autodefesa, para que o consciente pudesse estar legal. Só que hoje a gente cria muitos hábitos às vezes negativos também, né? Só que o interessante é assim, ó, esse hábito é exercício. Então você pode mudar qualquer tipo de situação que você queira mudar no seu cérebro ou em você. E muitas pessoas dizem, não, mas eu sou ansiosa porque eu sempre fui assim. Ok, você sempre foi. Quer deixar de ser? Então, quer deixar? A primeira coisa é, para de dizer que você é ansioso. E daí a gente vai ter que começar a trabalhar qualquer fator. Até a palatabilidade, até o gosto. A pessoa que gosta de um determinado alimento ou não. Até isso você pode reprogramar como hábito. Porque o seu cérebro já programou, você programou. Então vamos dizer, o sabor lá da melancia. Ele é uma caixinha guardada lá dentro. Quando eu vejo a melancia, o meu cérebro já me diz. A imagem vai dizer isso é uma melancia, ele tem tal sabor, ele já vai saber pela cor se ela está melhor ou não, né? Mas eu já espero aquele sabor, que no meu cérebro é a melhor fruta que tem, sabe? Ele está lá guardado dessa forma. Mas tem pessoas que tem uma caixinha lá dizendo que a melancia não é boa, sabe? Por quê? Porque em algum momento ele fez aquilo. E isso não pode ser que nem seja pelo gosto. Talvez quando seja criança, a pessoa nunca tinha comido e alguém forçou ela a comer. Quando forçou ela a comer, ela comeu não querendo comer. Então ela não prestou atenção no sabor, ela simplesmente identificou uma emoção, uma energia negativa àquela imagem. E daí o cérebro dele condiciona que aquilo é ruim. E a nossa mente é o que quem enxerga, quem escuta, quem codifica a palatabilidade, é tudo o cérebro, é tudo a mente, né? Então a gente pode modificar qualquer coisa. Então beleza, esse é o hábito. Aí nós vamos ter a rotina, que ela também é boa para quem é muito ansioso, mas é a rotina saudável, né? Então eu tenho uma rotina de sair de casa, ir até o trabalho, ou de fazer uma academia 2 vezes por semana. Mas nessa academia a rotina não é sempre lá e fazer a mesma coisa. Eu vou todo dia na academia, eu vou 2, 3 vezes na academia e eu vou fazer sempre o mesmo exercício. Isso vai tornar monotonia. E daí isso é muito chato. O cérebro odeia monotonia. Tudo que for monotonia ele odeia. Então ele tenta fugir disso. Mas a rotina, não, eu vou na academia, mas hoje eu vou fazer perna. Hoje eu vou fazer braço. Hoje eu vou fazer não sei o que lá. Comentando que eu nem sei porque eu não faço academia, né? Deveria fazer, mas ando bastante relaxado nessa área. Então assim, aí ele não se torna monótono, né? Então a gente conseguir ter rotinas que não sejam monótonas, porque o que o nosso cérebro entende por monotonia, ele acaba fugindo, desconstruindo, e a gente acaba não querendo isso. Então, ok, já falamos de vários fatores aqui, né? Vamos falar ainda um pouco sobre os mecanismos de defesa do nosso ego, assim por se dizer, né? Como eu falei que Freud tinha a primeira tópica, a segunda e a primeira tópica, ele também tem a segunda. A primeira tópica que eu falei do consciente, inconsciente, pré-consciente, ele fala sobre a topografia do cérebro, aonde mais ou menos cada coisa fica. E depois ele vem e fala da segunda tópica, que ela não vai refutar a primeira, ela vai acrescentar. Então ele diz que nós temos também um tal de id, um tal de ego e um tal de superego. E isso tudo é importante a gente saber. Por quê? Porque a ansiedade, ele vem do cérebro. Então a gente precisa entender como o cérebro funciona, né?
porque o cérebro é nós que comandamos ele, mas às vezes a gente deixa, vamos dizer, o id nos comandar. Então, assim, o que é o id? Vamos pensar também numa casa mental. Vamos pensar que eu vou já me referir ao livro de André Luiz, No Mundo Maior. Instrutor de André Luiz nesse livro é Calderaro. Ele fala sobre transtornos mentais nesse livro, um foco principal. Então ele nos diz que se a nossa casa fosse um castelo, a nossa mente fosse um castelo, ela seria um castelo de 3 andares. Primeiro andar, segundo e terceiro. No primeiro andar, o que vai prevalecer no primeiro andar? O instinto, a autonomia, o desejo. Em partes, essas 3 coisas, elas estão no primeiro andar. O que é o instinto? Nessas necessidades fisiológicas, instintivas. A questão do próprio hábito, aquilo que já é hábito normal, vai ficar ali mais dentro do primeiro também. O desejo, né? O desejo está no primeiro. No segundo já está mais as questões do eu, do agora. A vontade está no segundo. E olha que interessante, ele bota desejo no primeiro, vontade no segundo. Então ele realmente nos diz que desejo e vontade é diferente. Ok. E no terceiro estão as noções superiores. Então, assim, comparando isso com a segunda tópica de Freud, o primeiro andar é o id, o segundo é o ego e o terceiro é o superego. Então isso seria como ferramentas. Também posso pensar como aplicativos de celulares na nossa mente. O ego, que é o segundo andar, é o que a gente usa aqui no consciente, no eu, no agora. É o que eu estou usando, é o que eu estou percebendo, é o que eu estou usando para conversar com vocês, as lembranças que eu estou buscando na minha mente, dos arquivos que eu já tenho, né? Então essa é a primeira, é o que a gente usa do ego. O superego, ele vai representar, vamos dizer assim, um pai super severo ou um professor super exigente. Aquele pai ou aquela mãe que, se o filho chegou em casa com 9, não, mas mais alguém da sala tirou 10, lá, o filho da vizinha tirou 10, então não pode. E ele vai brigar com o filho porque ele tinha que ter tirado 10, e às vezes se tirou 10 ainda tinha que ter estrelinha, sabe? Esse é o superego. Ele é chato, ele quer as coisas perfeitas, ele nos cobra. Quando você não queria fazer uma coisa, ou vamos pensar assim, nós falamos antes em academia, né? Ou até vamos falar em um estudo de centro espírita, quem já estuda, né? Ou uma academia, ou caminhar, e você tinha aquele dia marcado para ir. Mas você chega em casa, do serviço, tá cansado, daí vem a ideia assim, ir para aula hoje, ir para academia, vamos sentar e vamos ver uma Netflix, é bem mais gostoso, é bem melhor, né? Aí, quem que mandou essa mensagem? O id, porque o id só deseja, ele não tá nem aí com o que é certo ou o que é errado. Ele só está preocupado em satisfazer o seu desejo. Aí o id mandou essa ideia, o ego pegou a ideia e disse, beleza, vou ficar em casa mesmo, porque o id está tão em ação ali, que quando o id está em ação, o superego não vem. A gente não conversa quase com os dois ao mesmo tempo, né? Então o id lançou aquela ideia, o ego pegou, relaxou. Aí como ele relaxou ali, tá vendo o filmezinho, passou o horário já de sair, o id viu que conseguiu o que queria, porque o id são pulsões de emoção, e ele só quer a solução dessas pulsões. Então a partir do momento que ele fez aquele relaxamento, tirou aquela ansiedade, aquela pulsão que o id manda, e daí ele relaxou, beleza, o id se afastou, aí vem o superego. Ele entra na sala, pois é, né? Olha aí, em vez de ir pra aula, tá aí sentadão, deitado, né? Depois, ao invés de ir pra academia, depois ficar reclamando, depois ficar se queixando, né? E daí a pessoa entra no remorso. Talvez ela fica daí com uma que coisa ruim, eu devia ter ido, agora não fui, né? Às vezes outro dia acontece a mesma coisa, mas ela fica em casa de novo e depois recebe de novo o superego reclamando, e às vezes entra num círculo vicioso assim, né? Então aqui eu acho que deu para entender um pouquinho, né? Porque o id seria assim, se o superego é o pai exigente, o id é aquela criança birrenta, chata, aquela que a gente chama de mal educado, né? Que o pai e a mãe dá tudo que quer
quando tá com o pai e com a mãe ainda, aí apronta mais, porque sabe que eles defendem todo tipo de, o que não importa o que ela faça, né? E se ela não ganha o que ela começa a gritar, chorar e não para, né? Esse é o nosso id. Esse é o cara que também sente o medo como real e fica mandando aquela pulsão. E daí é da onde vem também a nossa ansiedade. Então é interessante a gente entender esses fatores, né? Até a questão que eu falei de desejo e vontade, eu quero dar um pouco assim, um exemplo bem básico sobre isso, né? Como é que pode ser diferente o desejo e a vontade? Então vamos pensar assim, agora eu estou dirigindo. Pensamos que me desse a vontade de ir e fazer xixi, fazer o número 1. Mas eu estou dirigindo, mas a vontade, o desejo disso pode vir, vê como a gente confunde o nome, né? Mas o desejo pode vir, da onde vem? Necessidades fisiológicas, o id percebe, gera uma ansiedade pro id, ele me manda uma pulsão, que eu estou com necessidade e com desejo de fazer xixi. Mas aí eu analiso isso no segundo andar do cérebro, que é a vontade, e a vontade na realidade ela é racional, ela vai colocar, bom, peraí, agora eu estou dirigindo, agora não tem lugar. Então eu vou esperar até chegar em um ambiente, vou ficar segurando esse desejo até chegar em um ambiente aonde eu possa então estar indo fazer xixi. Então, e aí, só que o id ele fica assim, ó, me mandando essa energia, me mandando isso, me mandando esse pulsão. Quer ver quando, digamos assim, que tu tá indo para casa, que tu quer ir no banheiro e tu começa a chegar perto de casa. Começa a piorar a coisa, né? Começa a piorar, por quê? Porque daí o teu cérebro já percebe, opa, ali já vai poder ir. Daí ele já fica lembrando. Não é porque chegou perto de casa, até é porque chegou perto, mas é porque o cérebro sabe que você está chegando. Não é porque apurou mais. Se estivesse longe de casa, então assim, ó, aí como é que vai gerar uma energia de ansiedade? Que ela pode até se tornar uma neurose. O que é neurose? A neurose é quando você está, vamos dizer, o que podemos chamar também de tentação. Isso pode ser em vários fatores. Pode ser alguém que é casado, se é casado ele tem um contrato de comprometimento de fidelidade com alguém, mas não é esse contrato que vai fazer com que o id dele não mande pulsões de desejos, às vezes, por outras pessoas. Isso, é claro, que vai depender muito do grau de cada um, mas a questão é a seguinte, quando você recebe esse desejo, se a pessoa recebeu esse desejo, aí o que o consciente vai ter que fazer? O que o ego vai ter que fazer? Opa, peraí, eu tenho um contrato, eu tenho um compromisso com alguém, eu tenho que manter fidelidade. Então, eu não vou mais pensar nisso, eu tenho que dar uma solução para isso. Eu não vou mais, quando eu já perceber, eu desvio. Mas quando ele me manda essa imagem e eu começo a mentalizá-la, eu aceito aquele desejo, vamos dizer, de infidelidade no casamento, eu começo a trabalhar aquilo no mental. E quando eu começo a trabalhar aquilo no mental e imaginação, aí o meu inconsciente absorve a imagem que o id mandou, que o ego aceitou, e daí ele faz essa imagem e o consciente começa a absorver isso. E para o inconsciente aquilo está acontecendo. Para o inconsciente aquilo já está acontecendo. E aí é onde começa, só que daí a pessoa trabalha aqui, faz aquilo, mas ela não faz a infidelidade. Ela não faz, ela não vai ser infiel. Por quê? Porque ela sabe que não pode, mas ela deseja. Então ela entra numa neurose. A pessoa que é casada e toda pessoa que ele vê, ela sai com outra pessoa do mesmo jeito, a gente pode falar que isso é uma psicopatia. É um psicopata nesse assunto, nessa área. Então é muito pior, né? O ideal seria a gente já ter um hábito controlado para o nosso próprio id nem mandar isso, porque ele é hábito. Então assim, a partir do momento que quando ele recebe, tu refuta ele e dá uma solução. Não, sou casado, não, sou casado, não, sou casado. Não vem mais, vai chegar um ponto no hábito, o id não vai mais mandar. Então essa é uma grande diferença entre desejo, vontade, é o que se torna a neurose. E daí o que chamamos de tentação e cair na tentação, né? Então, daí quando cai na tentação, depois entra novamente o superego e dá aquele remorso tremendo de qualquer situação que a pessoa tenha feito que não queria ter
ter feito, vamos se dizer assim, né? Eu não queria a um certo ponto, né? Porque se não quisesse, não fazia, né? Mas, vamos dizer, às vezes ela lutou um tempo contra a situação e depois não conseguiu. Mas a ideia do ID é aquela sensação, aquele sentimento de quando a pessoa estava muito apertado, chegou no banheiro, e daí ele tem aquele sentimento, isso pro ID é o máximo, é o que ele quer, né? Então, beleza. Então, voltando agora à situação de medo, né? A gente falou bastante sobre a parte do cérebro, né? Toda essa questão. E eu vamos até combinar assim, ó, para que esse vídeo não fique longo demais, eu vou fazer esse vídeo em duas partes. Então, essa primeira, ansiedade, é referente às partes do cérebro e o modelo, como o nosso cérebro funciona. E a segunda o porquê então a sociedade está tão adoecida e como a gente pode ter algumas atitudes a nos melhorar, ok? Então eu vou estar estacionando aqui para cortar o vídeo e depois já para iniciar outro.